Oi, avisa a turma que nós voltamos aí. Ai, droga. Vai avisando o pessoal tá voltando. Minha conexão caiu, tô entrando de novo, já entrei. Vai avisando o pessoal aí, por favor, todo mundo. Estamos de volta. Vamos esperar mais um pouquinho para todo mundo voltar, para a gente seguir. Estamos voltando, estou vendo muita gente voltando. Mais 2, 3 minutos a gente entra aí. A gente pega de onde parou. Boa noite quem está entrando. Vamos esperar mais um pouquinho, o pessoal está entrando de volta, né? Que a minha conexão caiu. Vai avisando todo mundo. Estou vendo todo mundo voltando. Conexão de volta. Todo mundo voltando, glória a Deus. Vou esperar mais um pouquinho só. Vamos lá, acho que já dá pra gente recomeçar, tô vendo bastante gente voltando. E a Rainha de Sabá, ela foi, incrivelmente, ela foi, só pegar aqui também meu texto. A Rainha de Sabá, incrivelmente, ela foi visitar Salomão porque ela ouvia falar tanta coisa de Salomão, mas ela achava que poderia ser mentira. Sabe quando as pessoas vão ver se é verdade, ou se é de mentira? Então ela foi lá para testar, para saber se era de verdade ou se era de mentira. E quando ela chegou lá, ela falou assim para Salomão: Salomão, na verdade o pessoal falou só metade daquilo, porque eu vejo que a tua sabedoria, bendito seja o seu Deus por causa da sua sabedoria, bendito seja o seu Deus por causa da sua sabedoria, bendito as pessoas que estão perto de você, bem-aventurados aqueles que estão perto de você por estar contigo, né, diante de ti. Então aquela mulher, a rainha de Sabá, de um outro reino, ela testificou que não era papo furado, né? Eu estava dizendo, quanta gente vivendo de papo furado, vivendo de castelo de areia. Aquela rainha, ela testificou que aquilo ali era de verdade. Então, será que a nossa vida tem sido uma vida de cristianismo de verdade? Ou as pessoas, elas chegam na nossa vida, quando elas chegam perto da nossa vida, elas veem que aquilo não é verdadeiramente o que estava sendo falado, né? Quantos currículos, quantas pessoas se dizendo professores, mestres, hoje em dia todo mundo fala tanta coisa, mas a Bíblia fala que a gente tem que provar os espíritos, né? Que a gente tem que provar para ver aquilo que realmente é de verdade. Outra coisa interessante, outro aspecto da verdade é que a Bíblia diz que existe a verdade moral, né? A gente estava falando da verdade da rainha de Sabá com Salomão, né? Da virtude de Salomão, da sabedoria de Salomão. E agora eu quero falar de outro tipo de verdade, a verdade moral, que está ligado a caráter, né? A gente vê lá os irmãos de José. No livro de Gênesis, José, ele testa os irmãos dele. A gente precisa aprender a ser mais maduro
e testar um pouco a moral das pessoas, né? José, no primeiro momento, ele foi imaturo, ele contou o sonho dele, ele foi transparente, mas no segundo momento, depois que ele foi injustiçado, ele foi traído, ele conheceu realmente quem eram os irmãos dele foram atrás dele. E a Bíblia diz que José testou se os irmãos dele estavam falando a verdade, porque ele já tinha mentido algumas vezes, né, os irmãos dele. José tinha contado o sonho para eles, José tinha falado a verdade para ele, para os irmãos, e os irmãos, quando foram atrás de comida, José fez um teste, né, porque José tinha sido transparente, José tinha sido íntegro, e ele foi traído, ele foi machucado no seu caráter, ele foi vituperado como Jesus, né? As pessoas que normalmente têm o coração mais aberto, mais transparentes, que contam os seus sonhos, né, normalmente elas têm essa probabilidade de ser mais feridas. Aí você vai dizer para mim, Zé Carlos, por isso que eu não conto nada. Mas se José também não tivesse contado, os irmãos dele não teriam traído, ele não teria chegado onde ele chegou. Jesus, ele contava tudo que ele ia fazer. Não adianta a gente ficar com essa de se esconder, a gente precisa partir para a briga, não tem jeito de se esconder na guerra. É claro que a gente precisa ter sabedoria, mas não tem como esconder, ficar se escondendo o tempo todo. O jogo é aberto. E José foi traído, mas ele testou o caráter dos irmãos dele num segundo momento, e aí os irmãos se arrependeram, tiveram remorso, primeiro se arrependeram daquilo que tinham feito com ele. Então a gente precisa entender que a verdade também é algo que está ligado à qualidade moral das pessoas, né? Quando a gente fala de verdade, é uma vida como a de Davi, de aliança, né? Aliança com a sua igreja, aliança com a sua esposa, com o seu marido, aliança com o seu ministério. Pessoas de verdade, né? Pessoas verdadeiras, não pessoas que passam e não continuam, não terminam as coisas, né? Essas pessoas que não conseguem terminar aquilo que fazem, não conseguem dar sequência aos seus relacionamentos, não conseguem... Enfim, precisamos entender esse outro tipo, outra característica dessa verdade. O terceiro tipo de verdade que a Bíblia fala é a verdade de Deus. Deus é a verdade. Jesus dizia, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E Jesus era uma extensão de Deus, né? Era a verdade, era o verbo de Deus. Esse era outro tipo de verdade, né? O verbo, a verdade de Deus na terra. A forma com que Jesus se posicionou. Ele se posicionou, eu sou único. Porque existe falsa verdade. Existe doutrina que copia a Bíblia. Existem muitos livros, A Verdade Segundo a Bíblia, me perdoe os espíritas, Allan Kardec, a Bíblia segundo Allan Kardec. A Bíblia diz que Jesus falou que a gente não pode mudar um tio. Não tem a verdade segundo ninguém. Tem a verdade segundo Jesus, que inspirou os seus discípulos e que o Espírito Santo depois, ele inspirou os seus discípulos para escrever as Escrituras de Deus. Tem essa verdade. Conhecereis essa verdade e essa verdade é que vai nos libertar. Não tem outro tipo de verdade para a gente viver. É essa verdade, né? Essa verdade entre o falso e o verdadeiro, aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro. Então, eu te recomendo botar esse cinturão apertado. A verdade é estreita, a moral é estreita, a retidão é estreita, a integridade é estreita, ela tem que ser colocada como um cinturão. E a última verdade que eu quero falar, para a gente já orar, porque eu estou fazendo uma série sobre guerra espiritual, e hoje é a terceira lição, nós vamos ter outra amanhã, outra na quinta, nesse mesmo horário, 20 horas, outra na sexta, às 20 horas, e vamos ter de manhã, no domingo, às 10 horas da manhã. Eu tenho aqui as pregações normais da nossa igreja, que são as quartas-feiras, né? E aos domingos, quarta-feira às 20 horas e domingo às 19 horas. Mas muitas pessoas me pediram para fazer uma série em função de tudo que a gente está passando sobre guerra espiritual. Nosso adversário é Satanás. Só que se a gente viver a verdade vai nos libertar de Satanás, que é Jesus. A verdade vai nos libertar do pecado. A verdade vai nos libertar do nosso engano. A verdade vai nos libertar do velho homem. O velho homem era cego, era escravo. Jesus nos libertou do reino das trevas
para o reino da luz, do Filho do seu amor. Nós passamos de um reino para outro reino. Nós estamos sentados com Jesus, nós somos amigos, servos, filhos de Deus. Nós precisamos nos comportar à altura das promessas de Deus. Deus tem planos de bênção para nos dar o fim que nós desejamos. Porém, nós precisamos buscar a palavra de Deus, a face de Deus, a verdade de Deus. Deus não é mentiroso, o diabo é mentiroso. Os servos do diabo são mentirosos. Deus fala que ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, e que tudo aquilo que ele prometeu ele vai cumprir. Homens que não têm Jesus vivem uma vida mentirosa, um castelo de areia. Eles plantam a sua vida na areia. A areia não é... ela treme, ela não é um cinto firme. A rocha é o cinturão da verdade. O cinturão da verdade é Jesus. A rocha sustenta a sua casa. O cinturão no seu lombo sustenta a tua armadura espiritual para viver uma vida a partir da vitória conquistada na cruz. Por isso eu estou falando do cinturão, do lombo, do lombar. Se você for fazer halterofilismo, for pegar peso, for andar, se você não tiver lombar, você não vai conseguir fazer nada. Eu, há um mês atrás, eu dei um algete no lombar e não conseguia pegar 5 quilos. Porque o lombar estava comprometido. Então, nós vivemos um cristianismo também, muita gente se convertendo, isso é muito bom. Mas tem muito o evangélico da moda. O evangélico que quer agradar a todo mundo. Meu irmão, unção gera perseguição. Se Jesus foi perseguido, nós vamos ser perseguidos. Agora vai ficar aquilo que é de verdade. Vai ficar cristão e crente que é de verdade. Vai ficar igreja que é de verdade. Vai ficar empresa que era de verdade. Essa crise é risco versus oportunidade de ficar aquilo que é verdadeiro. Por isso eu te convido a vestir o cinturão da verdade. Toda a armadura espiritual. Hoje falamos do cinturão. Toda, olha, vistam toda, revistam-se de toda a armadura espiritual. E depois de tendo feito tudo, para que possam ficar firmes contra o dia mau. Sabe por que tem muito cristão em depressão? Sabe por que tem muito cristão com medo? Muito cristão apavorado, em pânico. Ter medo? Normal. Ficar ansioso? Normal. Continuar em pânico, com medo? Não é normal. O medo e a ansiedade, provado pela ciência da psicologia, são defensores da nossa vida. Porém, permanecer com pânico, ansioso, é um defeito que Jesus precisa corrigir através da verdade. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, através da palavra que é a verdade de Deus. Eu estou dando uma passada geral, porque a gente perdeu conexão, voltou. E eu quero que todo mundo tenha aí começo, meio e fim. Sermão que não tem começo, meio e fim, não é sermão de verdade. Então o começo é, Jesus nos trouxe a vitória sobre o diabo. Ele expôs o diabo, ele tirou a armadura do diabo, nos sentou com ele nas regiões celestiais, estamos vivendo a partir da vitória. Ele prendeu o diabo sobre o domínio da terra. O diabo ainda tem influência sobre o mundo. O diabo pode fazer 3 coisas: influenciar, ele pode nos tentar e ele pode nos perseguir. Para isso nós precisamos botar o cinturão da verdade. E depois vamos falar do capacete da salvação, da espada do Espírito, dos calçados da pregação, da oração do Espírito. Mas hoje eu quero te convidar a colocar o cinturão da verdade, a Jesus Cristo, que é o único caminho, a única verdade e a verdade logos, que é a palavra de Deus, a verdade doutrinária, a verdade da Bíblia, da inerrante palavra de Deus, da pregação verdadeira. Eu quero te convidar a receber a verdade, não viver da realidade. A realidade é, estamos numa crise. A verdade é, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. A realidade é, existe uma crise mundial na economia. Essa é a realidade. A verdade é, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca do Deus. A verdade é, o justo nunca mendigará o pão, nem a sua descendência na terra. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A realidade é, estão todos em pânico. Essa é a realidade. A verdade é, o cristão não fica em pânico, porque ele é dirigido pela palavra de Deus. Ele não é dirigido por sentimentos, mas pela palavra de Deus. A realidade é, as pessoas estão apavoradas porque o Moro saiu.
porque o Mandetta saiu. A verdade é, todas as autoridades são instituídas por Deus, conforme o governo de Deus, para encaminhar as nações e o mundo para o plano maior de Deus, que é a volta de Jesus Cristo. Não viva da realidade, viva da verdade. A verdade são as promessas. A verdade é a palavra de Deus. A partir de que você quer viver? Você quer viver a partir do mundo? O mundo jaz no maligno, vai morrer no maligno. O maligno ainda é o príncipe do ar, eu falei ontem, da atmosfera. Ar é atmosfera. O maligno, ele dirige a atmosfera, sabe? Eu falei ontem de uma música chamada Love is in the Air, o amor está no ar. Tinha uma música que eu e a Cláudia a gente ouvia. Love is in the air, love is in the air, o amor está no ar. Nós precisamos dizer assim que a verdade está no ar. A verdade de Deus está no ar, no nosso ar, na nossa atmosfera, no nosso domínio. Nós não podemos viver dessa potencialização do diabo. A verdade está no ar, de Deus. Nós estamos sentados acima da atmosfera do diabo. O diabo está sentado nos ares. Ele é príncipe do ar. Você está sentado acima dele com Jesus Cristo. Ele vai influenciar a cultura, ele vai influenciar a política, ele vai influenciar a imprensa, ele vai influenciar esse mundo, mas você não é desse mundo. Você é do alto, você é filho do alto, você nasceu de novo, você é dos céus. Nós somos estrangeiros aqui, nós não vivemos daqui. Nós vivemos do alto, nós somos abastecidos pelo alto. O céu não está em crise, o banco do céu não está fechado. A cura do céu está aberta. A verdade de Deus é a verdade de Deus. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. O mentiroso é o capeta, é o diabo, o assolador. Deus é aquele que salva e que cura, e nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus para proclamar essas boas novas. Eu te amo. Perdoa, venci um pouco meu tempo, porque a gente teve alguns problemas, mas eu tenho certeza que você recebeu em nome de Jesus a verdade. Vamos fechar os olhos, vamos orar, Senhor Deus e Pai. Nós vestimos hoje o cinturão da verdade. Assim como um avião, quando ele está passando por uma pane nos ares, todo mundo acho que já viveu um pouco disso, o piloto do avião fala assim, aperta os cintos. Eu diria para vocês que Jesus, nosso piloto, está dizendo assim, aperta os cintos. Significa estuda mais a palavra. Se dedica mais à oração. Se dedica mais ao jejum. Se dedica mais a Deus. Nós estamos vendo que tudo vai ser abalado. Os céus e a terra serão abalados, mas a palavra de Deus permanecerá. Só tem uma coisa que não vai ser abalado, é a palavra de Deus, e os cristãos que estão debaixo da palavra de Deus, eles podem ser perseguidos, mas não ficarão abalados. A solução não vem da esquerda, nem da direita, nem do governo. A solução vem do alto de Deus. Amém? Deus está rindo das nações, dos intentos das nações. Salmo 2, se você quiser ler. Deus está rindo dos intentos das nações. Então vista o cinto da verdade, aperta a sua armadura, aperta o seu lombar, prepara o seu lombar para aguentar mais peso. Sabe por quê? Isso é um treinamento. Vai haver um avivamento na terra. Você vai ser usado por Deus na sua igreja para carregar outros. Como é que você pode carregar alguém no ombro se você não aguenta com você mesmo? Deus vai mandar muitas pessoas novas para as nossas igrejas. Eu profetizo que as igrejas pequenas, em especial como a nossa, médias, elas vão crescer muito, as grandes vão continuar crescendo, mas é tempo de Deus levantar outras igrejas no Brasil, e nós somos uma delas. Eu profetizo a vitória da sua vida, de você que me ouve, em nome de Jesus Cristo. Te amo, seja bem-vindo, vá em paz, tenha uma noite de sossego, na paz do Senhor Jesus. Leia lá o Salmo 3 e 4,